Do oitavo ano. Hoje a nossa aulinha é sobre o sistema digestivo, digestório. Gente, então, o nosso sistema digestório, né, ele se inicia na boca, termina lá no ânus, né? E o que acontece nesse percurso, né? O que será? Gente, eu queria primeiro dizer a vocês, tudo no nosso corpo é importante, né? O nosso cabelo, tudo. Mas olha que coisa interessante. Nós temos o nosso cérebro, ele demanda uma extrema quantidade de sangue, de energia do nosso corpo. E o segundo vai ser o nosso intestino, certo? Então nós temos dois cérebros. O nosso cérebro pensante e o nosso intestino. O nosso intestino é quem governa o nosso corpo em segunda instância. Por exemplo, quando você come muito, o seu sangue vai todo lá para o intestino para fazer o quê? Para fazer o trabalho digestório, né? Então, por exemplo, quando a gente almoça e come aquela comida pesada, a gente fica logo com sono. Por quê? Porque o sangue saiu do nosso corpo e foi lá para o sistema digestório para fazer a digestão alimentar. Então, o nosso sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, que vai ser o quê? A boca, a faringe, o esôfago, né? O nosso estômago, o intestino grosso, delgado, né? E vamos ter também os órgãos anexos, tá certo? Que vão ser o quê? Nossas glândulas salivares, o nosso fígado e o nosso pâncreas. Eles são órgãos anexos ao tubo digestivo. Então, vamos falar primeiro da boca. A nossa boca é onde vai ocorrer o quê? Onde vai ocorrer a mastigação. A mastigação, gente, nada mais é do que um fenômeno mecânico. Então, eu vou mastigar os alimentos com meus dentes, vou salivar ali nele, né? Na nossa saliva existe uma proteína que é uma enzima, ou seja, ela tem a função de quebrar o amido, certo? Então, essa enzima, que é como se ela fosse derretesse o amido. Por exemplo, você pegar dar uma mordida numa tapioca e ficar mastigando, você vê que ela já muda, ela vira ali como uma gosma. Por quê? Porque ela foi quebrado o amido dela. Então, por exemplo, banana, uma raivinha que você bota na boca, uma bolacha, né? Ou seja, o amido que tem no alimento, ele vai ser inicialmente quebrado na nossa saliva, tá certo? Depois da nossa boca, né? Aliás, desculpa, ainda falando da nossa boca, a gente vai ter ali atrás, tá vendo aquele negocinho ali? É a oliva, certo? Aí, gente, desculpa, oliva não, úvula. Nós vamos ter os nossos dentes, 32 dentes. A nossa língua, ela vai ter o quê? Ela vai ter ali na nossa língua, vai ter as papilas gustativas. Então, essas papilas gustativas, elas vão ter o quê? Locais e zonas que vão identificar os sabores. Então, a gente tá vendo aqui, ó, que a língua, ela vai ter o quê? Os botões gustativos. Seriam o quê? Seriam locais, zonas nele que degustam os sabores, né? Amargo, azedo, doce, salgado. E o outro sabor que seria o sabor umami. O umami é tipo um sabor saborosíssimo. É como se quando a gente, por exemplo, como eu tenho falado nas últimas aulas, né, que o glutamato monossódico, ele é o quê? Ele é um acentuador do sabor. Então, a gente tem botões na nossa língua que vão identificar esse sabor saborosíssimo, né, que a indústria utiliza para realçar os sabores dos alimentos. Mas, gente, eu queria ressaltar que isso aqui é muito mais para mito, essa questão das zonas, tá certo? Porque, na verdade, seria uma distribuição total na língua. Agora, tem algumas zonas que são mais específicas, certo? Então, gente, depois da nossa boca, a gente vai ter o que? A faringe. Então, a faringe é um órgão que ele tem uma estrutura feita de cartilagem, do mesmo jeito da nossa orelha, do nosso nariz, tá certo? E ela tem duas aberturas. Uma abertura para passar o alimento e uma abertura que vai dar lá no pulmão, tá certo? Que serve para respiração. Então, entre a passagem que está entre o pulmão e a nossa garganta, existe uma tampinha, né? Que é a epiglote e a glote. O que acontece? Essa entrada, que é a epiglote, né, ela serve para quê? Para que a gente não se engasgue, né? Na hora que a gente dá o goto, ela se fecha, para quê? Para não permitir que a gente engula a comida, passe para o nosso pulmão e a gente se engasgue, né?
Depois da faringe, né, que tem as duas entradas, a gente vai ter o esôfago. O esôfago é esse tubo que passa aqui um pouquinho abaixo aqui do pescoço até o encontro do nosso estômago, certo? Então, o esôfago, ele é longo. Algumas pessoas que não se alimentam direito, que passam muitas horas sem comer, elas podem sofrer de um problema de um estreitamento desse esôfago, certo? É um problema extremamente grave, tem que fazer cirurgia. Então, ele é simplesmente uma passagem, né? Ali onde a gente engole o alimento. Pronto, gente. Então, o alimento desce aí no nosso esôfago por movimentos. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Outra coisa sobre o esôfago é que pessoas que sofrem de refluxo, né? Refluxo é o quê? O líquido que está dentro do estômago volta para o esôfago. É por quê? Porque tem problemas no esfíncter. Então, entre o esôfago e o estômago, a gente tem um esfíncter, tá certo? Esse esfíncter é como se ele travasse a passagem do estômago para o esôfago. Só que como algumas pessoas, no caso, exemplo, eu, come muito, né, acompanhado de líquidos, então o que acontece? Com o passar do tempo, esse esfíncter não suporta a pressão dentro do fígado, aliás, desculpa, do estômago, aí começa a voltar o líquido. Vejam, então seria o esfíncter, seria aqui, ó, nessa entradazinha que tá entre o estômago e o esôfago, que é esse subinho. Aí acontece o quê? Uma ferida aberta, que causa azia, queimação e dores. Gente, quando o alimento ele chega no nosso intestino, no nosso estômago, o que acontece? Lá é cheio de suco gástrico, certo? Ele tem essas paredes membranosas, né? E dentro dele tem várias glândulas. Essas glândulas, elas produzem um muco, que é um muco de proteção ali na própria parede do estômago, para proteger o estômago de não se autodigerir. Lá vai ter também o quê? Vai ter a produção do suco gástrico, que ele é feito de ácido clorídrico. Ele é extremamente ácido, por quê? Porque ele vai corroer ou destruir uma carne, né? Então, gente, lá no nosso estômago vai ter também uma enzima chamada, deixa eu colar aqui, pepsina. Essa enzima ela é responsável pelo quê? Pela degradação das proteínas. Então, lá na minha boca, eu faço inicio, né, a digestão do amido, chega lá no meu estômago, vai digerir o quê? As proteínas. Então, o alimento fica algumas horas lá no nosso estômago, nesse suco, né, que vai ser composto de quê? Do muco, do ácido clorídrico e das enzimas pepsina, que vai estar lá no nosso estômago, transformando esse alimento na segunda parte, que primeiro foi bolo alimentar, né? Depois vai ser transformado no quimo, tá certo? Faltou falar das glândulas salivares, né? Que é na nossa boca. Essas glândulas salivares é onde está a amilase, que é a enzima que digere o amido. Quando chega lá no nosso estômago, passa para a primeira parte do nosso sistema digestório, que é o duodeno, tá certo? E lá no duodeno existem dois órgãos anexos. O fígado, né? Que o fígado vai secretar o que ali? Vai secretar a bilirrubina. Bilirrubina é uma substância que ela age sobre as gorduras. É como se ela fosse um sabão. Ela vai desmanchar as gorduras que tem ali que você se alimentou, tá certo? São sais de bile o nome. Vou mostrar aqui a fotinha. Então, ó, como vocês estão vendo aqui em rosa, né? Ó, tem o nosso estômago. Aqui em rosas, a primeira porção é o duodeno. Esse duodeno, ele tem esse nome porque ele é do tamanho de 12 dedos. Pronto, então, anexado ao nosso duodeno está esse grande órgão chamado fígado, né? Que eu falei agora há pouco, que produz a bilirrubina. Gente, anexada ao fígado existe uma vesícula, essa aqui em vermelho, tá vendo? Tem como se fosse uma veinha chamada ducto, né? Esses dois ductos coletam a bilirrubina que o fígado produz, leva lá para a vesícula biliar, que inclusive muitas pessoas têm problemas de pedras na vesícula biliar. E como eu falei, esses sais de bile agem sobre as gorduras para diluir como um sabão. Né? E nós vamos ter também o pâncreas. O pâncreas, ele libera sobre o alimento lá no duodeno, a primeira porção do intestino delgado, o que? O suco pancreático, certo? Então, vocês estão vendo aqui a imagem 3D do pâncreas. O pâncreas, ele fica por trás do nosso estômago e ele é ligado à nossa primeira porção do duodeno.
esse suco pancreático, ele vai digerir diversas substâncias, porque ele tem vários tipos de enzima, que vão digerir gorduras, só lembrando que a bile é para diluir, ajudar o processo de digestão é o suco pancreático. As proteínas que vão ter lá no suco pancreático vão ajudar na digestão das gorduras, dos carboidratos e das proteínas também, e dos açúcares. Lá vai ter a sacarose, a maltose, que são o que? São as enzimas. Enzimas são proteínas que são responsáveis por quebrar o alimento em partículas menores, tá certo? Como se elas ajudam, é como se fosse um quebra-cabeça. Você come, imagine que você comeu um pedaço de carne de vaca, é um quebra-cabeça. Quando você vai comendo, ele vai se quebrando em partes menores. Que seria quem faz esse papel de fazer essa quebra são as enzimas. No caso, maltose, né? Pepsina, e são vários tipos, muitos nomes. Esse processo todo que ocorre até o duodeno, nesse momento o alimento chama-se quilo, que vai ser o quê? Vai ser a junção de água, o alimento que você digeriu e as enzimas ali compostas, né? Então agora ele vai passar para quê? Para o sistema delgado, o resto, né? Mas só que na parte de quê? De absorção. Gente, esse aqui é o nosso intestino, delgado e grosso, tá certo? O delgado esse do meio, né? Ele pode variar de 3 metros a 7 metros e mais um pouquinho, dependendo do tamanho da pessoa, da idade, tá certo? E ele vai servir para quê, né? Ele vai colocar ali dentro desse quilo mais líquidos, tá certo? E ele vai absorver. Então, lá no nosso intestino, né, no nosso intestino delgado, no fim, ele é cheio de microvilosidades, certo? Vilosidades e microvilosidades. Para que servem essas vilosidades? É como se, em vez de ele ser uma parede reta, tá certo? É como se ele fosse assim, ó, cheio de crescimentos, assim. É como se, para quê? Para que aumente o que? O campo de absorção, né? Porque aqui, suponhamos que fosse reto, assim. Ele seria bem menor o campo de absorção do que esse, né? Olha, aqui eu posso multiplicar por 8, né? 8 vezes mais se for assim. Se for assim é uma vez. Aí se eu colocar assim, ó, espaços entre essas velocidades, né? Vai fazer o quê? Aumentar o campo de absorção. Eu vou mostrar aqui uma imagem a vocês. Ó, vejam, então vocês estão vendo aqui as vilosidades do nosso intestino, né? As vilosidades e como elas seriam. Elas são o que? São esses crescimentos que vão ser o que? Capilares, e ali eles vão absorver o alimento. Então, o tempo inteiro você foi quebrando o alimento, transformando ele em líquido, né? Quando chega lá no intestino delgado, ele vai absorver o que? Os nutrientes, tá certo? Então, todas aquelas enzimas que foram produzidas durante o processo inteiro, elas quando chegam no intestino delgado são absorvidas. Então, quando chega lá no nosso intestino grosso, aí lá vai ter o que? A absorção da água. Então, esse tempo inteiro, o seu sistema digestivo, ele foi alimentando o alimento com mais líquidos, né? Sucos, enzimas, suco digestivo, saliva, suco pancreático, o suco que existe lá no nosso sistema delgado. Quando chega lá no sistema digestivo grosso, ele vai apenas absorver a água, certo? E vai formar o que é ali? O bolo fecal, né? Que é a última parte do processo. Gente, se o nosso sistema delgado é o nosso segundo cérebro, o nosso sistema digestivo grosso vai ser o quê? Vai ser o nosso sistema imunológico. Então, no nosso sistema digestivo grosso, lá é cheio de micro-organismos, né? Que é a microbiota. Então, lá tem inúmeras bactérias, e essas bactérias elas produzem substâncias como o complexo B, certo? O liquemine, que é uma substância que vai agir no nosso corpo para que o nosso sangue não coagule. Então, é a microbiota que fala. E outra coisa, quando a gente tem diarreia, a gente tem que comer, né? Tomar bastante líquido, e a gente tem que, quando está muito severa, vai para o médico, ele vai passar para a gente tomar
os lactobacilos, né? Que são tem uma medicaçãozinha que eu esqueci o nome agora, mas são lactobacilos. Lactobacilos são o quê? São bacilos, bactérias boas que vai repor ali a flora intestinal que você perdeu, tá certo? Nossa aulinha de hoje por hoje é essa, tá certo? E obrigada a todos.